às vezes eu acho que a dificuldade do autismo para o autista nível 1 pode ser maior do que para o nível 3. Quais são os desafios mais comuns enfrentados por adultos autistas no ambiente de trabalho? E como podemos apoiá-los melhor? Então, aí a gente está falando essencialmente de autista nível 1 Nível 1 de ou suporte. 2, assim, no máximo. Acho que mais tipo Mais 1, tipo 1. né? O autista de suporte nível 1, a primeira coisa é entender se ele sabe que ele é autista ou não. Né? A gente Concordo. tem uma geração gigantesca, uma quantidade absurda de gente que está por aí que não sabe. Né? Porque foi aquele CDF na escola, era aquele que reservado ou esquisito, etc. Tal, na escola, não queria papo com ninguém. Tava muito bem Tava assim. tudo muito bem e né? tal, e no trabalho tá lá com fone de ouvido. Fazendo tudo, dando conta. E vambora sair pra festinha do happy hour da empresa no final do dia, tô nem respondendo, tô aqui no fone de ouvido e tal, parará. Então é compreensão, né? Entender. Se ele entender primeiro que ele tudo é daquele jeito, que isso é do autismo, tentar não forçar a interação, se ele não quiser, deixa disponível para ele. Exatamente. Né? Se ele quiser ir, ele vai. Se Nós ele não quiser ir, não vamos a tal vai. lugar. Se quiser ir com a gente. A gente tá indo em tal lugar. Quer ir com a gente? A gente vai no lugar. Se você quiser muito, eu quero muito que ele venha com a gente e tal, parará. Escolhe um lugar mais silencioso, né? Lembra que lugares muito cheios, muito barulhentos, vai ser um desafio a mais para ele, né? Não dê parabéns, os autistas nível 1 odeiam isso. Essa coisa de parabéns, né? Essa coisa, essa festa. Amigo oculto. Assim, não, brincadeiras à parte, mas assim, você vai sentir com ele que ele tá disposto a fazer ou não, né? Então, é muito mais compreender, primeiro saber se ele sabe, se ele nem souber, nem cogitar que é autista, você pode conversar, eu acho que conversar com a pessoa é importante. Mas o autista adulto, já é adulto assim, cara, o autoconhecimento, ele é tão libertador, né? Pra pessoa, às vezes ela vai descobrir que é autista, ela vai se absolver de coisas da infância dele que ele nem sabia. Que ele nem sabia, fala, cara, e vai ter uma outra visão. Eu me absolvo dos meus... Exatamente. Então, assim, é isso, é compreensão e aceitação e também, não forçar né? a barra. Aceitação, não querer transformar aquela pessoa em outra pessoa. Exatamente. Né? Próximo, Bru. Quais são os diferentes níveis de suporte para pessoas autistas e como eles influenciam no dia a dia e no tipo de ajuda necessária? O que ele começou a entrevista. O nível... Então, existem 3 níveis hoje, né? Mas eles são muito diferentes e variam de autista para autista. O que diz, né, o manual o internacional, né? O que diz o manual? O nível 1 precisa de pouco... O nível 2 precisa de médio e o 3 muito considerável. Exatamente. Pronto, que eles falam, acabou. É isso que diz. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que cada um é um. Né? Exatamente. Vou dizer pra você, nível 3. Vitor, nível 3. O que ele precisa? Ele não toma banho sozinho, tem que dar banho nele. É um suporte. Ele não come sozinho, tem que agora mesmo você deu a aguinha dele aí. Vai ficar com sede, mas ele não tem... O Arthur tem. O Vitor não tem iniciativa de pegar o copo. Por isso que você, desde que ele sentou aí, você tá oferecendo a água. Eu lembrei a ele, a aguinha pra ele. Banheiro, hoje ele já segura, mas não vai no banheiro. Então, de tempos em tempos, a gente tem que levar. Você tem que levar. Tem que lembrar. Tem que lembrar de levar. Suporte. Comida, suporte. Banho, suporte. Então, isso é um suporte considerável. Ele não fala. Então, tem que ter... ele não fala, vai ter que ter um PEX, são os cartões, né? Vai ter que ter, sei lá, um tablet para comunicação, ou ele tá precisando de um equipamento, ele tá precisando de um suporte, isso é mais um suporte. Então é muito suporte nível 3. O nível 2, ele é meio no meio do caminho, né? Ele consegue alguma independência. Suporte, outras coisas algumas coisas vai funcionar. Algumas coisas ele consegue fazer sozinho, existe um grau de independência no nível 2. Porém, ele precisa de muito suporte ainda para conseguir fazer as coisas do dia a dia. Básicas do dia a dia, que a gente chama até de AVD, que são as atividades da vida diária. Isso. O autista de nível 1, às vezes eu fico à vontade de dizer isso, porque eu tenho 2 filhos nível 3. Com certeza. Eu tenho 2 filhos nível 3 e eu fico bem à vontade para falar isso. Às vezes eu acho que a dificuldade do autismo para o autista nível 1 pode ser maior do que para o nível 3. Eu entendi o que você está falando. Porque é esperado dele que ele se comporte normalmente. Que ele entre no comportamento da média. Então, existe uma cobrança maior da sociedade para ele e dele para ele mesmo. Então, assim, ele tem que ir naquela festa.
Ele precisa ir naquela festa e, cara, ele vai voltar arrasado. Vai bateria voltar com a energia destruído daquilo ali. Ele vai se violentar o tempo inteiro para aquilo ali, entende? Então, assim, o suporte do nível... O nível 1 de suporte, ele exige muito pouco suporte. Às vezes ele é muito mais independente, ele vai lavar a roupa dele, ele vai fazer a comida dele, ele vai fazer tudo, etc e tal. Mas aquilo tem um custo para ele altíssimo, né, no final do dia. E a incompreensão social com o nível 1 é maior. Então eu diria isso, a ajuda necessária, né, para o nível 1 é muito mais a compreensão, muito mais compreensão, talvez, do que nível 2 e 3. Porque nível 2 e 3 porque é muito chato, tá aparente, né? Essas pessoas que pegam o nível 1, a pessoa tem a bateria social, né? Não quer ir, numa coisa e fica, não, vai, porque você nunca vai. Gente, deixa. Se a pessoa quiser, ela vai também. A hora que ela quiser ir embora, ela tem o direito de ir embora. Exatamente. Não fica o quê? Já vai. Vai ficar dentro de casa. Vai virar mofo. Não, tem gente que é desagradável a esse ponto, entendeu? Então é muito chato isso. Isso é respeito, né? A gente tem que deixar a pessoa ser como ela é, à vontade. Se você traz pro convívio, saiba que a bateria é pequena. Se ficou lá 15 minutos, poxa, que legal que você veio com a gente, esses 15 minutos, foi bacana você estar aqui. Não, mas aí ficam perturbando. 15 minutos, você vai para fazer o quê? Dormir? Vai para casa dormir? Vai! Exatamente. E tá legal. Você vai ficar aqui, uma coisa que não se dá pra entender. A pessoa vai lá, tem aqueles botecos, Rio de Janeiro tem muito isso aqui. Isso. Tem aqueles botecos, você passa em frente, indo pra casa, tá Deus, a pessoa tá em pé na calçada, na calçada, uma multidão em pé. Qual é o sentido disso? Né? Não, cara, o banheiro é uma fila. Não, desconfortável. É tudo. Você tá pagando pra beber em pé no meio da calçada. Exatamente. Tipo, cara... É uma tradição esquisita. Mas enfim...